Bom dia, aleluia! Hoje estamos cá outra vez e hoje é dia 28/10/2020. Glória ao Senhor! Vamos fazer uma pequena oração em línguas porque o Espírito Santo está connosco. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aleluia! E aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo, dirigido pelo Espírito Santo, claro. Shiribatari, boribaribi, baribariba, bebi, bo, bo, barará, bo, biba, ba, bibi, biriri, boro. Ericonha, mana, ponha, mana, chica da baleca, na xira da faneca, na cura da barreca. Aleluia! Vamos ler um hino do hinário evangélico, número 300. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu firmo na palavra de Deus. Não me importa o que à minha volta, estiver a acontecer, nem aquilo que sinto. Importa-me aquilo que a palavra de Deus diz. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Há temporais na vida que parecem difíceis de vencer, mas nós somos mais que vencedores, diz lá em Romanos 8:37. Mas põe os olhos em Jesus e confia nele, na palavra do seu poder, na sua doutrina. Gente virá para te dizer: desta tu não irás sair. Mas isto são pessoas que confiam mais no diabo do que na palavra de Deus. Mas continua a caminhar, porque o mar vermelho vai se abrir. Assim como o mar vermelho se abriu para eles saírem do Egito, o mar vermelho também se abriu para mim, porque eu recebi Jesus como Salvador e o Senhor me abençoou até agora, passados muitos anos. Aleluia, glória a Deus. O título da mensagem hoje é Nimrod, filho de Cuxi. Mas vamos ler uma passagem atual, o capítulo 3 de Romanos, que diz assim: qual é a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muito em toda a maneira, diz São Paulo, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? É uma pergunta. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós, tal como homem? De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador, etc. Esta passagem é muito importante porque nos fala de que o salário do pecado é a morte. E por isso o Nimrod portou-se muito mal e nós vamos ver isso. Glória a Deus. Vamos ler uma passagem em Jeremias também. E diz assim: e será? Deus tinha falado, traria castigos aos Jeremias. E diz assim, o versículo 10, 16:10, Jeremias 16:10. Será que quando anunciares a este povo todas estas palavras, eles te disserem: porque pronuncia o Senhor sobre nós este grande mal, e qual é a nossa iniquidade, e qual o nosso pecado?
que cometemos contra o Senhor nosso Deus. Então lhes dirás, porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, a minha lei não aguardaram, e vós fizeste pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda segundo o propósito do seu mau coração, para não me dar ouvidos a mim. Vamos agora ler o Gênesis capítulo 10, começando no 6 até o 12. Ele diz assim: e os filhos de Cão, foi aquele que foi criticar o pai, não é? Porque estava despido, ele estava embriagado, não sabia o que fez, né? Não sabe o que fez. E os filhos de Cão são Cush, Misraim, Pute e Canaã. E os filhos de Cush são Seba, Avilá, Sabtá, Ramá e Sabtacá. E os filhos de Ramá, Seba e Dedã. E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Começou a ser poderoso e pensou que era mais do que Deus, que ele era um género de político que, como hoje existem alguns que são soberbos. Então devemos orar por eles, vamos orar por estes políticos soberbos. Shikarabara Shuryamana Pityamba Shokoramana. Então, e Cush gerou Nimrod, e este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, no sentido em que ele falava mal contra Deus e que confiassem nele, e que a sua política que era boa, estou-me a lembrar de alguns países que fazem isto e que nem respeitam os direitos humanos. Então diz, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Dá a impressão que ele queria ser maior do que Deus. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Assíria depois desapareceu, e edificou a Ninive, Reobote e Calá, e Rezene, entre Ninive e Calá, esta é grande cidade. 1 de Crônicas 1:10 também diz, e Cush gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Ele queria dominar a terra, talvez como Hitler ou outros assim do género. E depois vamos ler aqui em Miqueias 5:2-6. Agora vamos falar do Senhor Jesus que veio salvar e libertar, glória ao Senhor. E tu, Belém, Efrata, Jesus nasceu em Belém, etc. Sabemos a história do Novo Testamento. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos. Também no livro de Daniel fala disto, mais ou menos. Desde os dias da eternidade. Vou ler outra vez. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O Senhor é o Filho eterno de Deus. Portanto,
os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Agora, acerca do Senhor Jesus Cristo, continuando, vamos ler. E ele permanecerá, apacentará o povo na força do Senhor, aleluia, na excelência do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será engrandecido até aos fins da terra, o Senhor Jesus. Este será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra, e quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes entre os homens, e esses consumirão a terra da Assíria. A Síria, como eu disse há bocado, desapareceu. Estes consumirão a terra da Assíria à espada, e a terra de Nimrod nas suas entradas. Assim nos livrará da Assíria quando vier à nossa terra e quando calcar os nossos termos. Vamos ler sobre a Assíria, o que nos diz a história. A Síria, reino asiático da antiguidade, no curso médio do Tigre, que constitui com a Caldeia a chamada civilização mesopotâmica entre o Tigre e o Eufrates. Teve por capitais Assur, Cala e Nínive. A sua história data do século XIX a.C. e teve o seu período mais brilhante no século VIII, com Sargon II, 722 a 705 a.C., e com Assurbanipal, que conquistou o Egito. Agora vamos ver sobre a Síria. A Síria, vamos ver o que a história também diz. Síria, estado da Ásia Ocidental, situada entre a Jordânia, o Líbano, Israel, o Iraque e a Turquia. Ocupa 187 mil quilómetros e é povoada por cerca de 10 milhões de pessoas. Capital é Damasco, cidade principal é Alepo e Hama, etc. Essencialmente agrícola, cereais, amoreiras, tabaco e algodão. Na convergência de 3 continentes, foi o ponto de cruzamento das civilizações da Babilônia, do Egito e da Grécia. Primitivamente ocupada pelos fenícios, foi sucessivamente província assíria, persa, macedónia, romana, bizantina, árabe, etc. Os cruzados instalaram ali um reino franco durante mais de 200 anos. A história da Síria é assim cheia de acidentes e vicissitudes. O país mudou de mãos várias vezes ao longo dos séculos. De 1920 a 1945 ficou sob o mandato francês. Em 1945 as tropas franco-britânicas retiraram e foram criadas 2 repúblicas independentes, Síria e Líbano. Glória a Deus, aleluia. Gênesis 9, 27. Alarga Deus a Jafé, que era filho do Noé, e habite nas tendas do Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Gênesis 10, 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé.
Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Gênesis 10, 8 a 15. E Cuxo gerou a Nimrod. Cá está o Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Ele queria as almas das pessoas e dominar sobre as pessoas, como o Hitler, assim do género, como eu disse há bocadinho. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Assíria, dominou a Assíria, mas a Assíria já desapareceu. E edificou Nínive, Reobote, Ir, Calá e Rezene. Entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, e a Anami, Eliabim e Naftuim, a Patrocim e a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftori. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Éden. Agora vamos ler Gênesis 11, 1 a 6. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar. E habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos. Quer dizer, eles concordaram com a direção desse homem que estávamos a falar. Glória a Deus. Aleluia. Do Nimrod. Eles disseram uns aos outros, façamos tijolos, queimemo-los bem. Eles eram inteligentes, né? Já sabiam fazer tijolos. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome. Eles queriam um nome para eles, não para Deus, não era para louvor de Deus. Para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Eles esperavam que unidos seriam mais do que Deus, mais importantes. Então desceu o Senhor, Criador de todas as coisas, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Então, assim como no tempo de Eva e Adão, de Adão e Eva, a serpente tentou enganar também o Nimrod e este povo que estava com ele. E pensaram, não confiavam em Deus nem na sua palavra, mas confiavam na palavra da serpente, do diabo. Nós sozinhos não precisamos de Deus, somos um povo, somos fortes, vamos fazer uma torre. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Então, o Senhor estava atento. Então, vamos ler Gênesis 11, 7 a 9. Disse Deus, deixamos é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fala-nos da Trindade Divina. Deixamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam uma língua do outro. Porque se eles se entendessem era pior, iam obedecer ao Nimrod, iam tomar o lugar de Deus, era muito mau, não é? Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra,
e cessaram de edificar a cidade. Então, por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre toda a face da terra. Estamos terminando e vamos fazer uma pequena oração em línguas. Depois vamos ler o o hino 303 do Hinário Evangélico. Shiriabada Mikanda Ramana Shokoroboda Rishoromana Patapatamana Shorikata Rabada Mitingo Romono Shofonini Rabareshiko Romonini. Fazer uma pequena oração a Deus. Pai, obrigado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Pai, ajuda-nos a confiar só em Ti, porque o Senhor Jesus disse: a mim nada podeis fazer. E o mesmo diz o Senhor Espírito Santo, com certeza. Então, ajuda-nos a depender de Ti e não dos governantes políticos que não creem em Deus e que Te rejeitam. Ajuda-nos, Pai, a confiar só em Ti, para nos defendermos das doenças e de todo o mal. A serpente e o diabo é mentiroso e pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Enganou a Eva e o Adão e continua a querer enganar os governantes políticos. Faz que eles se entendam, Pai, nas democracias, nas reuniões, etc. Glória ao teu santo e bendito nome, Pai. Rashuriamana Bashakarabada. Vamos ler então o 303. Ninguém há como tu. Ninguém há como tu, Senhor. Ninguém há como tu, Senhor Jesus. Tu nos deste a paz. Tu morreste, ressuscitaste e nos abençoaste com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. És o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Rei dos reis. És tão bom, Senhor Jesus. Te amo, te adoro. De todo o coração te sirvo com fervor e a mais ninguém. E com amor, Senhor Jesus, sempre te servirei pela tua graça. A graça do Senhor Jesus Cristo nos basta. Aleluia. Shuriabada Nikoromona. Então, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco. Tchau, irmãos e amigos. Deus abençoe. Glória a Deus eternamente. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Espírito Santo é o Espírito da verdade. Nos guia em toda a verdade. Mas aqueles do Nimrod não tinham o Espírito Santo. Confiavam na serpente, que lhe dizia que eles iriam ser muito grandes sem Deus. Mas enganaram-se. Tchau, irmãos e amigos. Deus os abençoe. Amém.